Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos finalizar o contexto sobre poliedros, corpos redondos. Vamos fazer uma revisão de tudo que foi visto, das características de cada uma dessas figuras geométricas, para que a gente possa dar seguimento ao nosso contexto geométrico falando a respeito de ângulos, ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Revendo o conceito sobre figuras geométricas, né? Os objetos e construções feitos pelos seres humanos, além de quase tudo que existe na natureza, têm uma forma. Algumas dessas formas lembram o que chamamos na matemática de figuras geométricas. Então, a gente já pôde conversar sobre, né, que muitas construções, né, muitos objetos da natureza mesmo, eles têm formatos de figuras geométricas que nós estudamos na matemática, né? De quais figuras geométricas você se lembra ao olhar para essas imagens? Então, a gente tem uma bola de futebol que nos remete a uma esfera. Nós temos os dados, né? Que nos remetem a cubos geométricos. Nós temos o chapeuzinho de palhaço, que nos remete ao cone. Nós temos o funil, que também nos remete ao cone. E nós temos o extintor de incêndio, que nos remete à formatação da figura de um cilindro, né? Então, aí a gente faz essa relação dos vários objetos que existem ao nosso redor, que tem o formato de figuras geométricas que a gente estuda na matemática. Ao procurar a palavra sólido no dicionário, encontraremos vários significados. Entre eles, nós encontramos que sólido geométrico é que sólido. Sólido é um corpo não oco ou maciço. Em geometria, sólido é uma figura tridimensional, ou seja, é a figura onde você consegue ver três dimensões dessa figura, né? Então, a gente começou o nosso trabalho geométrico falando sobre figuras planas, onde a gente só consegue ver um lado dessa figura, né? E as figuras tridimensionais, né, os sólidos, são figuras em que a gente consegue ver as demais faces dessa figura, né? E de imediato a gente consegue ver o comprimento da imagem, a gente vê o comprimento, a largura que essa imagem tem e a altura dela, certo? Então, esses aí são as principais dimensões, né, referentes a um sólido tridimensional. Essas linhas pontilhadas que são colocadas na imagem é justamente para lhe remeter à parte de trás da figura que você não consegue ver, né? Então, para que a gente consiga identificar toda a questão de vértice, toda a questão de aresta, certo? Então, aí por isso que ele coloca toda essa linha também tracejada para que você tenha uma noção do que nós temos por trás da imagem que a gente não está conseguindo ver de imediato, tá certo? Vamos ver um pouquinho de história, né? Há cerca de 500 mil anos, há cerca de 5 mil anos, no Egito Antigo, desenvolveu-se uma geometria prática para resolver problemas do cotidiano, principalmente em situações de medidas, de medição de terras, né? E construções de edifícios e monumentos de grande porte, como as notáveis pirâmides. Então, quando a gente fala da questão da história dos egípcios, eles eram um povo extremamente inteligente e extremamente apaixonado por geometria. Né? Então, toda a sua estrutura geométrica era muito bem trabalhada. Eles identificaram como medir as horas através das sombras que eram projetadas por essas pirâmides. Então, a gente tem aí uma evolução muito interessante. Quando se fala dessa questão dos egípcios, uma das primeiras questões que foram identificadas era justamente com relação à questão de medições de terra, né? Por quê? Porque eles mediam as terras utilizando partes do corpo, certo? Então, eles usavam braça, palmos, pés, para fazer medidas relativas a terrenos, né? E aí a gente já também estudou na história que era um pouco complexo, por quê? Porque cada ser humano tem uma medida de corpo diferente. Como é que a gente vai medir? Então, as pessoas que são mais altas, elas têm uma mão maior do que as pessoas que são mais baixinhas, né? Porque a estrutura corporal muda. Mas naquela época existia um corpo padrão, existia uma pessoa
que servia como medida padrão para que fossem medidos todos os outros objetos. Então, eles mediam o palmo e identificavam esse tamanho a partir de uma corda, né? Ele dava um nó no começo, aí media um palmo, dava de novo um nó, e assim sucessivamente. Então, existia uma pessoa padrão, né, para a utilização de medidas de corpos para serem utilizadas para medir diversas coisas, né? Então, aí a gente vai observando que eles começaram a identificar esses aspectos, né? A medida muito utilizada eram partes do corpo, mas eles identificavam que as pessoas tinham partes de tamanhos diferentes, então existia uma pessoa lá no Egito que tinha o seu corpo como medida padrão. Então, vocês iam lá, então media o palmo dessa pessoa e media e dava nós nas cordas, media a braça dessa pessoa, e assim sucessivamente, né? Então, essa pessoa era que tinha o corpo padrão para medições. As medições agrícolas e os cálculos de edificações propiciaram o desenvolvimento de importantes conhecimentos geométricos. Então, a partir da inteligência, né, dos egípcios, da criatividade que cada um deles tinha com relação a essa criação, a esse desenvolvimento, foram aí sendo aperfeiçoados, né, esses processos de medições, esses processos geométricos e também toda a questão estrutural, né? Então, você observa que as pirâmides são uma das construções mais interessantes e mais bem elaboradas, né, que persistem até os dias de hoje, né? E aí a gente observa toda a precariedade que existia na época, né, para a construção de um monumento tão grandioso como são as pirâmides do Egito. Né? Então, a gente tem muito do que nós temos em relação à evolução geométrica, a gente deve aos povos egípcios. Hoje, a geometria é conhecida como um ramo da matemática que estuda as figuras sobre aspectos, tais como as formas de medidas, né? A palavra geometria é composta de duas partes. Geo significa terra e metria significa medida. Então, a palavra geometria significa medida de terra, certo? Que é justamente isso que veio ao longo do processo histórico, né? A noção geométrica começou a partir dessa necessidade de se medir porções de terra, de se medir terrenos, não é isso? Então, a palavra geometria significa medida de terra. Aí agora a gente vai lembrar novamente, né, a respeito de representações de alguns sólidos geométricos. Então, aqui a gente tem sólidos geométricos que a gente precisa fazer uma separação, porque aqui eles estão todos juntos. Então, eu tenho uma esfera, um cubo, um cilindro e um cone. E a gente já estudou que existem classificações diferentes, certo? Que vão separar poliedros, que vão separar corpos redondos, né? Isso. Que vão separar pirâmides, que vão separar prismas. Então, a gente vai poder rever todo esse contexto para a gente fechar todo esse conceito inicial sobre geometria, tá bom? Podemos separar os sólidos geométricos em dois grupos, certo? Então, a gente começa o nosso contexto de separação fazendo uma identificação de dois grupos grandes, que seriam os poliedros e os corpos redondos, tá certo? Então, a primeira classificação de sólidos são de poliedros e de corpos redondos. Como é que a gente classifica um poliedro? Como é que a gente identifica um poliedro no meio da multidão? Né? Os poliedros são sólidos geométricos cuja sua superfície é formada apenas por polígonos, certo? Ou seja, ele é formado por figuras planas. Um poliedro é como se fosse um quebra-cabeça. Ou seja, eu vou juntar várias peças de figuras planas, aquela que a gente só vê um lado da figura, e aí eu vou juntar várias peças dessa e vou montar uma nova figura em terceira dimensão. É basicamente isso que é necessário para a formação de um poliedro. Então, veja que esse poliedro aqui, que é uma pirâmide de base triangular, ele é formado por 4 outros triângulos idênticos a esse.
né? Então, são 4 figuras planas, porque eu tenho 1, 2, 3 e a de trás, certo? Então, essa figura aqui, ele é um poliedro formado por figuras planas, né? Ó, aqui a gente tem a figura de um cubo. O cubo é formado por várias outras figuras de um quadrado, tá vendo? Então, a gente tem como base, né? A nossa base desse poliedro é um quadrado, e aí várias outras imagens iguais a essa são utilizadas para que a gente consiga formar o nosso cubo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 quadrados que eu preciso para formar o meu cubo. E é assim que a gente monta o nosso poliedro. O nosso poliedro é como se fosse um quebra-cabeça, né? Eu pego determinadas figuras planas e vou juntando para formar o meu poliedro, tá bom? Então, o meu cubo é um quebra-cabeça formado por 6 quadrados, certo? Então, aqui a gente tem um outro poliedro que é formado por pentágonos, tá vendo? Ó? Pentágono, como a gente já trabalhou na aula passada, são figuras compostas por 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso caracteriza que essa figura chama-se pentágono, ok? E esse poliedro aqui é um poliedro formado por figuras, né? Por vários pentágonos. Então, eu tenho várias imagens iguais a essa que são utilizadas para a montagem desse poliedro. Esse rapaz aqui já é um tetraedro. Olha só, por quê? Porque ele é formado por uma figura de 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. São tetra de 4. Lembram disso? Então, esse aqui é um tetraedro. Então, são vários tetraedros iguais a esse que foram utilizados para a construção desse poliedro, tá certo? Se um objeto tem forma de um poliedro convexo, cada parte de sua superfície pode ficar inteiramente apoiada numa mesa ou sobre o chão. Veja só, quando a gente fala de um poliedro convexo, são justamente esses rapazes aqui. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Esses aqui são todos poliedros convexos. Por quê? Porque eles são figuras perfeitas. É um quebra-cabeça montado com figuras perfeitas, que aí eu consigo encaixar sobre a mesa. Não existe nenhuma falha nessa figura que faça com que ele fique pendendo, que ele fique tombando, tá certo? Então, um poliedro convexo é uma figura perfeita, que não tem falhas. Todas as suas figuras foram encaixadas corretamente e ele ficou uma figura perfeitinha, tá vendo? Não existe falha sobre essa figura, então eu posso apoiar essa figura sobre a mesa, que ele vai ter uma base plana e ele vai conseguir ficar em equilíbrio, ok? Para você identificar essa curiosidade sobre esses poliedros convexos. São figuras perfeitinhas. E aí a gente volta para lembrar as nossas referências iniciais, ok? Que é sobre a face das figuras, tá certo? Então, as faces são esses lados que a gente tem. Veja que aqui a gente identifica uma das faces. E eu tenho 1, 2, 3. E aí eu preciso contar e lembrar das faces que estão atrás que a gente não consegue ver. Aí, veja, eu tenho uma face azul como essa aqui na frente, eu tenho uma aqui atrás, tá certo? Eu tenho essa tampa de cima, essa face em cima, eu tenho outra dessa aqui embaixo. Eu tenho uma desse lado e eu tenho uma do outro lado. Então, você precisa ter bastante cuidado quando você vai contar as faces de um poliedro, porque você precisa também lembrar daquelas faces que você não está vendo, mas que fazem parte da construção do seu poliedro, tá certo? Então, você precisa lembrar que a gente está falando de uma figura em terceira dimensão, então você tem que trabalhar todas as dimensões da figura, mesmo que você não esteja conseguindo vê-las por completo, mas na sua cabeça você precisa imaginar toda a figura e identificar todas as faces correspondentes a ela, tá bom? E os vértices, como eu já disse a vocês, são aquelas quinas, né? Ó, são as quinas da figura, ok? Então, muitas vezes eu pergunto qual é a quantidade de vértices só de uma face, por exemplo. Né? Então, se a gente vai identificar os vértices somente da face, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Eu vou me limitar a contar os vértices, ou seja, as quinas, somente da face, né?
E se eu quiser o vértice do poliedro como um todo, eu vou contar, mas eu preciso lembrar que existe um vértice aqui atrás, ó, certo? Que é o vértice que vem dessa base ainda. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque tem um aqui atrás, ok? Então, seriam 8 vértices componentes dessa figura como um todo. E depois, a gente tem as arestas. As arestas são as retas que formam a figura, certo? A aresta, ela liga um vértice a outro, tá? Então, a aresta é essa reta aqui. Então, eu também vou traçar na figura como um todo. Se eu peço as arestas apenas correspondentes a uma base, então eu venho 1, 2, 3, 4. Fechei a aresta da base, né? Agora, se eu pedir a aresta da figura como um todo, então você vai precisar contar também com as arestas que compõem a figura por trás, certo? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 arestas nesse paralelepípedo, que é essa figura que nos foi apresentada para trabalhar as noções básicas, que é face, vértices e arestas. E agora vamos relembrar as especificações referentes a corpos redondos, né? Corpos redondos são sólidos geométricos cujas superfícies apresentam pelo menos uma parte com formas arredondadas. Então, os corpos redondos, ele não vai ser classificado como um poliedro, porque o poliedro ele é todo formado por figuras planas, ele não tem nenhum tipo de curvatura, ele é todo retinho, né? E aí, os corpos redondos, ele tem uma parte arredondada em uma das suas estruturas. Olha, para você ver, o nosso cone, ele só tem como base a base que é arredondada. O resto é formado por retas também, né? Mas a base dele é arredondada. Então, isso caracteriza ele como um corpo redondo. O nosso cilindro, ele tem duas bases arredondadas, né? A de cima e a de baixo. E aqui a gente tem a nossa esfera, que é totalmente arredondada. Tá certo? Então, a classificação de um corpo redondo é quando uma figura geométrica, pelo menos, tem um lado dessa figura, ela tem alguma coisa arredondada na sua estrutura, tá bom? Aí vamos a uma outra curiosidade. Se um objeto tem forma de um corpo redondo, nem toda parte da superfície pode ficar inteiramente apoiada sobre uma mesa ou sobre o chão. Vamos voltar. Olha só. Lembra que quando a gente viu que um poliedro convexo é aquele poliedro que tem uma base, né, plana e que a gente consegue apoiar ele em cima da mesa. Beleza? Beleza. Se eu vou olhar o cilindro, se eu colocar o cilindro exatamente na posição que ele está apresentado aqui, ele vai conseguir se apoiar na mesa, certo? Por quê? Porque ele tem a base plana. Porém, se a gente deita esse cilindro, que é justamente o lado arredondado que ele tem, ele não vai ficar parado, ele vai rolar, né? Por isso que a gente fala também de corpos redondos, que são objetos que giram ou que rolam, né? Porque como ele tem essa face dele, uma dessas faces arredondadas, quando a gente coloca ele sobre uma superfície plana, ele vai se movimentar. Do mesmo jeito, o cone. Se você tem o cone apoiado na posição que ele está aqui na imagem, ele vai se apoiar porque a base circular que ele tem é plana. Já se você deita o cone, de imediato ele rola, né? Ele não vai ficar parado, certo? É mais ou menos nessa linha de raciocínio, ok? E aí a gente tem realmente a definição sobre poliedros convexos e poliedros não convexos, né? Poliedro convexo é o poliedro no qual o plano de cada uma das suas faces deixa todas as outras faces em o mesmo semi-espaço. Vamos tentar traduzir isso para um português que a gente consiga entender. Um poliedro convexo é uma figura perfeita, ou seja, todas as suas faces são figuras planas, certo? E aí a gente consegue, não tem nenhuma falha sobre essa figura. Então, um cubo é um poliedro convexo, porque aí você vê todos os lados dele encaixado, não existe nenhuma falha. Vou te dar um exemplo de um poliedro não convexo, né? É quando existem aí falhas nessa estrutura. Se a gente levar em consideração uma escada, certo? Uma escada. Uma escada é um poliedro não convexo,
Por quê? Porque ela é formada por figuras planas, só que a quebrada dos degraus tem uma falha, certo? Então, é basicamente nessa linha de raciocínio, certo? Então, o poliedro convexo, ele não tem espaço, ele não tem falha. Todos os seus vértices são todos interligados, não existe nenhum defeito naquela figura. Se eu tenho uma figura, uma pirâmide de base triangular, então todos os lados dessa figura estão preenchidos, certo? Então, quando você coloca aí na sua cabeça a questão da figura de um cubo e a figura de uma escada, você vai conseguir diferenciar bem direitinho, certo? Então, na escada, a gente tem as falhas, que são justamente as falhas justamente dos degraus, certo? Então, existe ali um espaço naquela construção, certo? Então, é isso que caracteriza que ele é um poliedro não convexo, ok, pessoal? Analise as fotos e construções que nós temos no mundo, né? Que são poliedros, tá? Então, aqui o que é que a gente tem? Nós temos o edifício sede da Fiesp, na cidade de São Paulo, né? Ele chama a atenção justamente pela sua inclinação. Aqui nós temos outras figuras que nos remetem também a poliedros, né? Mas o que nos remete e o que a gente observa é esse da Fiesp, justamente pelo seu formato inclinado, diferenciado dos demais. E aqui a gente tem também as pirâmides do Egito, né? São construções gigantescas, históricas, de milênios de anos, né? E aí a gente vem fazer uma nova separação dentro dos nossos poliedros. A gente viu que os sólidos geométricos são, primeiro, classificados como poliedros, quando ele tem toda a sua construção feita a partir de figuras planas. Aí depois a gente classificou como corpos redondos, aqueles que têm algumas faces arredondadas. Na sequência, a gente viu como é que a gente caracteriza um poliedro convexo, que são figuras perfeitas, que não tem falha na sua construção, certo? E quando a gente vai trabalhar com os poliedros convexos, que a gente também tem uma grande quantidade de poliedros convexos, a gente precisa fazer uma nova separação, que é justamente quando eu separo os poliedros convexos em prismas e em pirâmides, tá? Para que ele seja chamado de prismas, as faces laterais são sempre paralelogramos, né? Possuem pelo menos duas faces paralelas, congruentes significam iguais, certo? Que são chamadas de base. Vamos tentar traduzir isso aqui para vocês. Quando ele fala que as suas faces são paralelogramos, significa que as suas faces aí vão ser quadrados, vão ser triângulos, vão ser pentágonos, heptágonos. Então, esses são os paralelogramas, né? Então, a base desse prisma precisa ser um desses. O que a gente mais utiliza, né, são justamente esses paralelogramas aí. E para que ele seja, isso é uma questão interessante, para que ele realmente seja caracterizado um prisma, ele tem que ter pelo menos duas faces iguais. Então, na grande maioria das vezes, seria a face de cima e a de baixo, né? A face de cima e a de baixo precisa ser igual para que ele seja um prisma, tá certo? Tem que ser a mesma figura. Então, isso aí já dá uma noção para você já identificar ele bem direitinho quando você olhar, certo? Que é justamente a base de cima e a de baixo, que apoia a figura, elas precisam ser iguais para que ele seja caracterizado como um prisma. Mas é muito fácil de separar porque os demais são pirâmides, né? Então, as pirâmides é muito fácil de você identificar uma pirâmide. Então, o que não é pirâmide é prisma, ok? As pirâmides são faces laterais, né? As faces laterais são sempre triangulares, né? Então, a construção da pirâmide é feita sempre com triângulos planos, certo? E o que vai diferenciar a quantidade de triângulos que você vai usar é justamente a base. Então, nós vamos ter pirâmides de base triangular. Então, eu tenho um triângulo na base, eu preciso de mais 3 triângulos para construir a minha pirâmide. Eu vou ter uma pirâmide de base quadrada, certo? Então, eu tenho um quadrado na base, eu preciso de 4 outros triângulos para fechar a minha pirâmide e assim sucessivamente, certo? Então, a gente vai poder ver alguns modelos agora. Ó, aqui a gente tem alguns exemplos de prisma. Veja, eu tenho um prisma um prisma triangular, ou seja, a base dele é um triângulo, tá vendo? Então, a base dele é um triângulo.
Então, veja que eu tenho a mesma base em cima e embaixo. Então, isso já te dá aí um estalo para isso. Mas é muito simples de identificar esses prismas, tá certo? Ó, prisma pentagonal, ou seja, a base dele é um pentágono, tá vendo? Então, eu tenho um pentágono na base de cima e eu tenho um pentágono na base de baixo. Eu tenho um prisma retangular paralelepípedo, que é justamente o formato de uma caixa, né? Os vários formatos de caixa que a gente tem em formato de retângulo. Aí veja que ele tem uma base, né? Ó, aqui a base dele é um retângulo, tanto em cima quanto embaixo, certo? E aqui a gente tem um prisma quadrangular, cubo, que é justamente quando a base de cima e a base de baixo é um quadrado, tá certo? Então, isso aí faz com que a gente identifique o prisma. Então, a primeira coisa que eu olho para identificar o prisma são as bases. Eu olho se a base de cima é igual à base de baixo. Então, isso já caracteriza ele como sendo um prisma, porque vai existir vários outros sólidos tridimensionais em que a gente tem bases diferentes, ou seja, dentro do contexto da figura, uma base vai ser um quadrado, a outra vai ser um triângulo, etc. Então, se eu tenho uma figura como essa, ela é um sólido geométrico, mas ela não é prisma. Para ser prisma, ela tem que ter duas faces iguais. Então, fiquem atentos aí a isso, ok? A face de cima e a face de baixo, obrigatoriamente, precisam ser iguais, ok, pessoal? Agora vamos ver as pirâmides, como eu estava dizendo a vocês, ó. Pirâmide triangular. Então, eu tenho um triângulo na minha base, tá vendo? E eu vou precisar de 3 outros triângulos iguais, tá vendo? Que é esse e o que está aqui atrás, certo? Então, eu preciso de 3 outros triângulos iguais para construir a minha pirâmide. Eu tenho uma pirâmide de base pentagonal. Então, aqui embaixo é um pentágono, tá vendo? Ó, um pentágono, figura de 5 lados. E aí, obviamente, eu preciso de 5 triângulos iguais para montar o meu quebra-cabeça, que é a minha pirâmide. E aí, a gente tem aqui a nossa pirâmide retangular, certo? Que aí a gente tem a nossa base quadrada e 4 triângulos iguais para a gente formar a nossa pirâmide triangular. Então, vejam bem outros aspectos também, tanto para os poliedros, prismas, para pirâmides, a gente também utiliza o mesmo conhecimento básico de vértices, de arestas da base, certo? Agora, já quando a gente fala dessas pirâmides, a quantidade de arestas referentes à base é bem diferente da quantidade de arestas da figura como um todo. Porque, veja, ó, a quantidade de vértices da base, 1, 2, 3, 4. Quantidade de vértices da figura toda, vai ser 5. Ó, porque tem os 4 da base e depois disso só tem mais um, que é o vértice de cima, que é a ponta de ligação da pirâmide. Ó, uma pirâmide pentagonal. Quantos vértices ela tem na base? 1, 2, 3, 4, 5. É uma figura de 5 lados. E qual é a quantidade de vértices da pirâmide toda? 6. Porque é 5 da base mais esse da ponta. Acabou-se. Certo? Então, cuidado aí nessas especificações. E quando você fala das arestas, você vai falar dessas retas aqui que ligam, né? De todas elas, no caso. As arestas grandes que ligam a pirâmide e essas pequenas que formam a sua base. Certo? Então, vamos embora trabalhar agora, né? Vamos verificar se realmente vocês conseguiram entender todo o trabalho que foi desenvolvido até então, falando sobre noções básicas de geometria. Aqui eu ainda dou uma colherzinha de chá a vocês, né? Os sólidos geométricos classificam em poliedros quando são limitados por polígonos, ou seja, sua construção toda é feita com polígonos, com figuras planas, certo? E os não poliedros, que são os nossos corpos redondos, ok? Que são figuras que têm alguma coisa aí, alguma face, algum lado que é arredondado, que tem curva, tá bom? Então, aqui eu quero que você classifique eles em poliedros e em não poliedros, mas também se você quiser colocar corpos redondos, fique à vontade, porque são a mesma coisa, tá bom? Então, lembre-se, poliedros são figuras, olha, tá vendo? Esse, nossa letra A, esse nosso triângulo, ele é um poliedro. Por quê? Porque ele é formado por várias figuras planas que são triângulos, não tem nenhuma curva nesse processo, tá bom? Já quando eu olho aqui a minha letra F, ele seria um corpo redondo ou um polígono, né?
Por quê? Porque ele tem essa base dele que é arredondada, ó, tá vendo? Que é curva, tem a curva aqui dessa circunferência, certo? Então, nesse primeiro quesito, só é essa classificação que eu quero que você faça. Então, vamos responder. Ó, eu quero que aqui você coloque as letras, no caso, que a gente viu que cada uma das imagens aqui tem uma letra, ok? Então, não precisa fazer os desenhos, tá certo? Eu quero que você olhe a imagem que nós temos e responda as minhas perguntas. Aqui na letra A, eu quero que você identifique para mim os sólidos que são formados apenas por porções de superfícies planas. Ou seja, quais são os nossos poliedros? Eu quero que você me diga aqui na letra A quem são os poliedros daqui, tá bom? Então, aqui eu quero que você olhe letra por letra e me diga quem são os poliedros. Aí você coloca as letrinhas correspondentes aqui. Na letra B, eu quero que você identifique para mim os corpos redondos. Quem são as figuras que têm superfícies curvas? Quem são os corpos redondos na imagem do primeiro quesito? Eu quero que você coloque as letras correspondentes aqui, ok? Como se classificam os sólidos formados? Apenas por porções de superfícies planas. Como se chama os sólidos que têm apenas superfícies planas? Eu falei deles o tempo todo, né? O nome, eu quero o nome dele. Como é que se chama os sólidos que são formados por superfícies planas? E aqui na letra B eu quero saber o nome dos sólidos que têm curvas. Como é que eles se chamam, tá bom? Segundo quesito, observe os desenhos de sólidos geométricos que nós temos aqui. Identifique pela letra correspondente a ou as figuras que apresentam. Ó, aqui eu quero que você coloque a letra correspondente aos poliedros, certo? Lembre-se que poliedros são aquelas figuras formadas por figuras planas. Olhe, quem é que é formado por figura plana, você coloca aqui. O cone. Quais são os cones que a gente tem aqui no nosso trabalho? Certo? Vamos lá. Lembre-se que para ser cone tem que ter aí uma figura circular, certo? Tem que ter uma figura circular nesse cone. Aí você vai identificar quem são os prismas também. Lembre-se que prisma tem duas faces, duas bases iguais, certo? Então tem que ter duas figuras geométricas iguais na formação da sua base, tá bom? Lembre-se da classificação de pirâmide, quem são os cilindros e onde estão as esferas, certo? Então, veja que aí, nessa da esfera, pode ser um pedacinho da esfera, não precisa ser a esfera completa não, tá bom? Então, tente observar as imagens, identifique as letras e coloque aqui nas alternativas que são apresentadas, tá certo? E a nossa última questão, eu quero que você reproduza esse quadro no seu caderno. Caso você não consiga fazer o desenho das figuras, você pode colocar o nome, né? Você pode tirar essa coluna que tem o desenho e deixar só essa daqui, tá certo? Caso você não consiga desenhar. Porque o meu interesse é justamente nas respostas. Então, aqui a gente tem o cubo, tem a imagem do cubo, eu quero que você me diga quantos vértices ele tem, quantas faces ele tem e quantas arestas, tá bom? Aqui eu tenho um paralelepípedo, aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular e eu tenho uma base, uma pirâmide de base quadrada, certo? Então, caso você consiga desenhar e queira, você faz o quadrado do jeito que eu fiz. Caso você tenha muita dificuldade para desenhar, só é você tirar essa coluna daqui, porque nesse daqui tem o nome da figura, e aí você identifica para mim a quantidade de vértices que ela tem, a quantidade de faces e a quantidade de arestas, ok? Então, essa é a atividade da semana que nós temos para resolver, e aqui a gente encerra o nosso contexto geométrico falando sobre poliedros, corpos redondos, figuras planas, figuras não planas, e na próxima aula a gente começa o nosso trabalho sobre ângulos. Então, bons estudos e até semana que vem.